em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 11. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma festa aí afora, né, que está bastante alto o som, mas eu falei para a pastora Poliana, isso não vai impedir de ministrar com graça e poder, porque mesmo que o mundo faça barulho, pois o Espírito vencerá aquilo que vem para se opor àquilo que Deus quer falar para a sua vida. O Senhor é maior, o Senhor é maior que tudo. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 11. Oremos ao Senhor. Meu Pai Celestial, em nome do seu Filho amado, que as águas de Siloé possa alcançar os lares aqui representados, as mansas águas, venha se falar no mais íntimo do coração dessas vidas que estão representadas nessa noite. Que todos possam se lavar nelas e assim descobrir o refrescor dessas águas que saciam. E eu lhe agradeço, meu Senhor, por aqueles que o Senhor escolheu nessa geração a se juntar e a ouvir essas lindas palavras que iremos receber neste momento. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Bênção. A continuidade, 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 11. O que nós estávamos estudando a semana passada? Nós estamos estudando acerca do sucessor de Salomão. Nós vimos que no decorrer da vida de Salomão, no final da vida de Salomão, embora Salomão ter se arrependido de verdade, com todo o seu coração, e entendido que tantos anos de Salomão foram desperdiciados, né? Por causa da sua vaidade, por causa até mesmo da dureza do seu coração. Mas houve um arrependimento no final da vida dele. Mas apareceu o sucessor de Salomão, que era o seu próprio filho, chamado Roboão. Roboão, não Jeroboão. Nós vamos falar de Jeroboão, né? Que era o homem que um dia serviu, inclusive Salomão, mas que se tornou um grande inimigo de Judá, um grande inimigo de Jerusalém. Mas até os inimigos de Jerusalém são usados pelo próprio Deus para trabalhar, para humilhar e para tratar a menina dos olhos de Deus. O filho de Salomão, Roboão, quando assume o seu assento de rei, era um jovem que não tinha experiência, mas ele poderia não ter experiência, mas o seu dever era ter aprendido do seu pai, tanto da sua sabedoria e tanto dos seus erros, principalmente no final. Mas será que Roboão aprendeu com os erros do seu pai e os acertos do seu pai? Vamos ver. Diz a palavra do Senhor, Roboão diz, pois bem, meu pai impôs a você um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Olha o que Roboão,
o sucessor de Salomão, respondeu ao povo de Israel que pediu clemência para Roboão, porque no final da vida de Salomão, impôs sobre seu povo, colocou o povo de Israel, ele colocou o povo de Israel a trabalhar obras muito pesadas. Colocou um jugo pesado sobre o povo israelense. E isso fez com que, no final, o povo de Israel tivesse um certo como se falar em português, de recusar aquilo que Salomão estava a apresentar. Muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. Salomão, no final, endureceu seu coração. E não foi diferente com seu próprio filho Roboão. Roboão não quis aprender dos erros do seu pai. E certamente Roboão perdeu a essência da bondade. Roboão começou a inclinar o seu coração para a impiedade e a falta de compaixão. Que é difícil entender isso, né? Como pessoas no decorrer do tempo, um dia foram compassivas, um dia foram sensíveis, mas com o decorrer do tempo, a sensibilidade, a compaixão vai embora. A sua luxúria fez com que ele não tivesse mais pena, nem dos corretos e nem dos errantes. Por que aquele que erra, aquele que falha, não mereceria misericórdia? Por quê? Pois Roboão, quando pediu ao povo clemência para aliviar o peso do trabalho, Roboão respondeu: meu pai foi severo com você, pois eu serei muito mais que o meu próprio pai. Por que tanta dureza? Por quê? Pois o povo não mereceria misericórdia? Não mereceria esse povo uma segunda chance? Pois que o Espírito Santo fala por meio dos meus lábios. E o que o Senhor há de dizer a respeito disso? Em verdade eu vos digo que há líderes capazes de açoitar aqueles que erram. Há líderes que não têm compaixão daqueles que falham. E há líderes que julgam injustamente aqueles que não erram. Aqueles que são justos e, além disso, colocam um jugo pesado, determinando compromissos pesados. Cargas pesadas que muitos não conseguem carregar. É injusto? É injusto. Mas há muitos líderes assim. Assim são os religiosos que colocam o jugo da religião sobre as costas de inocentes. Mas, olha que o Espírito Santo diz nessa noite, mas há um grupo que não é inocente. Há um grupo que escolhe tais líderes e se colocam debaixo da autoridade deles. Sabem por quê? Porque sabem que vivem no pecado. E seus líderes são tão ruins como eles. E mesmo sabendo, não abrem mão, porque na mesma medida que eles são julgados, eles também julgam a sua própria casa.
e julgam a outros que se aproximam deles e são inferiores a eles. Mas é justo pagar pelo injusto? Será que é justo pagar pelo injusto? Pois em verdade, eu vos digo por parte do Senhor nessa noite. Infelizmente, o justo paga a consequência da injustiça do injusto. Mas aqueles que são humilhados, aqueles que são maltratados, provam o seu amor e fidelidade em rendição ao Senhor. Que todos aqueles que são injustiçados e humilhados, que justamente por causa daquilo que estão passando, que provam a sua fidelidade, mesmo eles sofrendo injustamente. Aqueles que são justos clamam: Senhor, Deus de justiça, quando irás nos vingar? Quando irás nos socorrer? Agora, por que Deus permitiria que alguns justos sofreriam pela injustiça? Por que, Pastor Cris? Eis uma pergunta que inclusive muitos se fazem. Escutem bem. Para alguns que são justos, se não estivessem com espinho na carne, o mensageiro de Satanás a esbofeteá-los, eles se desviariam. Isso mesmo que eu falei, por parte do Senhor. Se não tivesse um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, um faraó a persegui-lo, certamente esses se desviariam. Por isso que, infelizmente, a doença trata o coração de um orgulhoso, de uma pessoa independente, e faz com que a pessoa independente passe a ser dependente de Deus. Faz com que o orgulhoso passe a ser humilde. Olha aí como é necessário ver e entender como Deus vê e como Deus pensa. É necessário o justo passar pela dor? Será que é necessário que o justo passe pela dor? Em alguns casos, escutem bem, em alguns casos, sim. Não em todos os casos, mas em alguns casos, sim. Porque há pessoas que não podem, por exemplo, terem muito dinheiro, mesmo ela sendo justa. Porque a sua raiz hereditária, a sua cultura, o seu caráter pode se corromper por não saber administrar o dinheiro. E por causa do dinheiro, esses se deleitam em prazeres. Quantos homens tiverem experiências com o Senhor e se desviaram? Quantos homens traíram, andaram lado a lado com Yeshua, comeram na mesma mesa com Yeshua, colocaram o mesmo pão e mesmo assim
traíram o mestre com um beijo, ou traem pela falta de fé, ou traem pela impulsividade. Não foi assim com Judas Iscariotes, que o traiu com um beijo? Não foi assim com Tomé, que o traiu pela falta de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não foi assim com Pedro, tendo sido impulsivo, dizendo que não o negaria, mas o negou. Não foi assim com muitos homens do Antigo Testamento que tiveram suas experiências, conquistaram reinos, sentaram-se no trono e estiveram dominando sobre milhares de homens. Não eram esses homens considerados fiéis, mas traíram o Senhor por meio da mentira? Quem, pastor Cris? Quem mentiu? Mesmo sendo considerado fiel? Abraão. Abraão não mentiu relacionando a sua esposa? Apresentando-a como irmã? Abraão não aceitou a proposta para intervir na promessa? E ao invés de ser um homem de fé, foi incrédulo e quis precipitar a ação da promessa? Abraão fez isso sim. Não foi assim, meus amados, com Saul? Lembra de Saul? Que teve um reino e dominou reinos, mas se desviou do reto caminho do Senhor? Pois por parte do Senhor eu vos digo, em verdade, após Salomão trazer as mulheres estrangeiras para dentro do palácio, Salomão deixou-se levar pela concupiscência, pela idolatria, pela vaidade e pela carnalidade. Teria Roboão, o seu filho, compaixão de um povo errante que errou contra seu pai? Roboão não teve compaixão, pois o orgulho permaneceu em Roboão e sua dureza foi exposta, assim como está escrito no versículo 11, que diz: pois bem, meu pai impôs a você um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu castigarei com chicotes pontiagudos. Que duro! Versículo 12. Vamos continuar, presta atenção. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias, disse ele. Mas o rei lhe respondeu asperadamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o jugo para vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu castigarei com chicotes pontiagudos. Versículo 15. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo o Israel
viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Ou seja, olha a consequência de um jovem inexperiente, arrogante, que não quer e não quis aprender com os líderes sábios. Roboão simplesmente levantou a ira do povo. E em vez de tê-lo com ele, porque quis colocar e impor um fardo pesado sobre eles, o povo se rebelou contra ele. O povo realmente decidiu se desligar da sua autoridade. Olha que fala no versículo 17. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até o dia de hoje. Até os dias de hoje. Como assim? Será que essa palavra ela é profética e até o dia de hoje Israel se rebela contra a dinastia de Davi? Pois eu te falo, sim. Até o dia de hoje, a Israel de hoje se rebela contra a dinastia de Davi. Se rebela contra a dinastia de Davi. Quem é a dinastia de Davi? Jesus. Jesus, filho de Jessé, tronco de Jessé. Presta muita atenção, igreja. Presta atenção que eu vou falar por parte do Senhor. Um rei que não sabe governar, ele coloca em risco o seu reinado. Um pastor que não sabe pastorear, ele perde as suas ovelhas. E um líder que não sabe discipular, perde membros da sua igreja. O mau testemunho pode fazer com que toda uma congregação decide não seguir o líder daquela congregação. Olha como é sério essas coisas. E diz a palavra do Senhor que Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, contra o sucessor de Davi. Se nós analisarmos bem, Davi, quem foi Davi? Davi foi considerado como o herói, o rei, a autoridade. Ele foi amado, impôs julgos sobre seus inimigos, não sobre seu povo. Davi conquistou territórios, matou milhares e inclusive foi respeitado pelos guerreiros. E Salomão, o filho de Davi? E Salomão? Na verdade, Salomão, ele usufruiu da glória do seu pai Davi. Usufruiu também da riqueza do seu pai Davi.
e se apoderou das suas mulheres. Mas se nós analisamos bem, Roboão, ele foi injusto e não teve domínio sobre o controle do seu reino, pela sua imaturidade e também a dureza do seu coração. Roboão não deixou com que o Senhor direcionasse o seu coração. Pelo contrário, ele foi implacável ao ponto de provocar uma guerra civil. Por quê? Porque Israel foi dividido por causa disso. Roboão ficou com Judá, mas todo o resto, porque um dia Israel era um só, e na época de Salomão, Israel era um lugar, um território cujo foi conquistado, território, por homens de Deus, por Davi, antes por Josué, depois por Davi, e foi conquistado, mas houve divisão, porque Deus suscitou um homem chamado Jeroboão para ser um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E nós vamos ver depois, porque Jeroboão era um mensageiro de Satanás, mas que Deus usou para dividir. Para dividir. Você sabe que há divisões que provêm de Deus? Você sabe que Jesus diz, eu não venho para trazer paz, mas sim divisão? Pai contra seus filhos, filhos contra pai. Não é necessário que certas coisas aconteçam. É em divisão para que se cumpra o propósito de Deus, até mesmo às vezes para tratar famílias, para tratar um chamado, um escolhido, a fim, se necessário, moí-lo, para que esse abaixe sua crista e assim aprenda, quem sabe, a depender de Deus. Pois Deus tinha um plano para Roboão, mas Roboão tinha altivez, Roboão era orgulhoso. Então, a divisão cooperou e certamente Deus usou Jeroboão para se aplanar a tudo aquilo que estava exaltado. A exaltação de um coração soberbo de Roboão precisou ser aplanado, precisou ser humilhado. Então, houve uma guerra civil entre aqueles que apoiaram e que, vamos falar, toleraram Roboão e aqueles que disseram, não, chega, realmente nós não queremos Roboão como rei, porque vai colocar mais peso, vai colocar mais jugo sobre nossas vidas, nós não queremos ele. Então, houve uma divisão. O povo de Israel chegou a detestar Roboão. Olha isso. E sabe o que aconteceu com Roboão? Roboão teve que fugir de Israel. Chegou a esse ponto, teve que fugir. E a nota que eu vou lhe dizer, até os dias de hoje, a dinastia de Davi é considerada uma dinastia de dura serviço. Assim diz o Senhor. Uma dinastia de coração duro, considerados pelos assirianos, pelos libaneses, pela Líbia, pela Síria, como sendo um povo sem misericórdia. Inclusive, querem saber algo? A própria casa de Israel
não reconhecem tampouco a dinastia de Davi. Eles não a reconhecem. Porque se a casa de Israel reconhecesse a dinastia de Davi, certamente reconheceria Yeshua, Jesus. E não os reconhece. Por acaso, não vistes falar do tronco de Jessé? Falando da dinastia de Davi? Nunca ouviste falar sobre a descendência de Davi? Pois em verdade eu vos digo, por aquilo que o Espírito Santo colocou no meu espírito, até hoje, Israel não tem reconhecido a descendência de Davi, Yeshua. É triste, mas é a realidade. Segunda Crônica 11, olha que diz a palavra do Senhor. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperaram o reino para Roboão. Ou seja, Roboão saiu, né? Teve que sair, teve que fugir, porque houve tanta confusão que certamente o povo queria até mesmo matá-lo. Só que depois de um determinado tempo, Roboão voltou para Jerusalém. E quando voltou para Jerusalém, olha o que aconteceu no versículo 2. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, um profeta, homem de Deus. E olha que Deus diz para Semaías a falar para Roboão. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim. Assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. Uau! Fui eu que fiz isso, que trouxe confusão. Fui eu que suscitei revolta. Fui eu que esteve atrás de tudo aquilo. Por que Deus teria feito isso? Olha o que diz depois. E eles obedeceram a palavra do Senhor e decidiram de marchar contra Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-sur, Socó, Adulão, Gete, Maressa, Zife, Adorim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defensas e nela colocou comandantes. Olha que interessante ver o que Roboão fez no reino de Judá. Relembrando para todos vocês que o território de Judá e o território que contém a cidade de Jerusalém. Entendeu? Então, Roboão fortaleceu as defensas de Jerusalém e colocou comandantes com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito mais fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sobre o seu domínio. Uau! Glória a Deus! Escuta bem o que eu vou falar. Quando um homem é direcionado
a recuar na batalha, quando o Senhor ordena você para recuar, faça-o. Obedece, faça-o. O homem deve saber o tempo de avançar e o tempo de parar. E parando ele é direcionado por Deus a edificar fortalezas. Edificar fortalezas. Roboão, ele parou a batalha. Eles estavam, ele e seus comandantes estavam realmente lutando contra o resto de Israel, contra o governo daqueles que não queriam mais o rei Roboão. Mas o Senhor diz: para. E envia um profeta para dizer: não, para de lutar, pare de brigar contra os teus irmãos. Mas ele aproveitou para fazer o que, pastor Cris? Fortalecer sua Jerusalém. E aquilo que muitos precisam fazer nessa noite: parar e edificar os teus muros. Mas não apenas isso Roboão fez. Ele colocou comandantes, ou seja, vigilantes, para vigiar, os seus muros, e os alimentou com azeite e que mais? Com vinho. O que representa o azeite? O que representa o vinho? O vinho representa a aliança e o azeite, o Espírito Santo, e o alimento, a palavra. Não é aquilo que muitos deveriam fazer? Em vez de entrar em discussões, em vez de entrar em assuntos que não edificam, por que não entra em acordo, primeiro, contigo mesmo? Se o outro não quer, então eu te digo e falo para ti, ó mulher, ou falo para ti, ó homem, edifica os seus muros com os princípios da palavra do Senhor e faça tu como Roboão. Ah, mas eu não quero perder tempo, eu perdi território, eu estou ansioso porque em vez de avançar eu estou recuando. Pois eu te digo, se você quer avançar, primeiro fortalecem-se. Primeiro te fortaleças. Alimenta a tua vida. Alimenta os teus soldados dentro de casa. Com que, pastor Cris? Com azeite, com vinho. Ensina a aliança que eles devem ter com Deus. Permaneça no lugar onde o azeite é derramado e convida-os a receber o azeite que caiu sobre sua cabeça. Porque se você é autoridade em Cristo e faz parte dessa igreja online, pois um azeite cai sobre sua cabeça. Mas também, se os seus filhos estão submissos a você, e se você os educou conforme a palavra do Senhor, eles vão receber daquilo que vocês recebem. O azeite flui sobre você e recairá sobre seus filhos. Ou você, se é esposo, o azeite recairá sobre sua esposa. Há tempo para todas as coisas. E muitos querem conquistar espaço, querem conquistar território, querem convencer pela força dos seus braços, querem avançar. Mas eu te digo, não seria tempo de parar para pensar
em rever a real situação e condição da sua cidade, antes de querer conquistar ou reconquistar Israel, Roboão, começa a proteger Jerusalém. Muitos querem salvar o mundo todo. Ah, mas eu perdi isso. Ah, eu perdi isso. Sim, mas há uma consequência, Roboão, da sua insensatez. Mesmo que você possa se arrepender, há uma consequência de ter perdido, talvez, a confiança daqueles que um dia estava disposto a lhe ouvir. E hoje não querem lhe ouvir. Hoje são rebeldes e até mesmo são pedras de tropeço a se opor ao plano que Deus tem para a sua vida hoje. E aí, pastor Cris, como que eu faço agora? Tu quer saber? Há um tempo para reconquistar aquilo que você perdeu por falta de sabedoria. E se tu quer ouvir o conselho de um homem sábio, então eu te digo, antes de querer ir além e convencer aquele cujo hoje não querem saber mais, defende tua Jerusalém. Reforça com muros inegociáveis e princípios da palavra do Senhor. Defende, porque se há brecha em Jerusalém, como que tu vai reconquistar o norte de Israel? Como que tu irá conquistar novamente aquilo que você quer reconquistar? Sendo um filho, sendo um esposo, sendo uma esposa, sendo um parente, sendo que ainda há brechas na tua vida, sendo que ainda tu não estás firme, ou sendo que tu não tens a maturidade espiritual. Calma, há tempo para todas as coisas, há tempo para avançar, há tempo para conquistar, mas há tempo para reforçar aquilo que pode ser a tua fragilidade, aquilo que outros podem usar contra ti, para derrubar o pouco daquilo que foi construído em você. Consegue entender o que o Espírito Santo está a falar nesta noite? Aleluia! A Bíblia diz que as fortalezas foram edificadas e azeite e vinho foi o alimento dos soldados. Aleluia! Pois escutem aquilo que o Senhor diz nessa noite, principalmente para quem é independente do Senhor. Estão preparados? Quando é hora para parar, parem. E quando é hora para avançar, avance. Mas avance pela palavra do Senhor. Não avance por aquilo que decidem querer, mas por aquilo que o Senhor permite, aonde você deve ir. Quando o Senhor chamar, vá. E quando o Senhor dizer, pare, então pare. Pois muitos têm ouvido as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e por serem homens e mulheres imprudentes,
morrem na batalha e não conseguem conquistar Jerusalém ou muito menos Israel. Porque mesmo estando em Jerusalém, não permanece, não pertence a Israel. E mesmo conquistando Israel, não estarão em Jerusalém. Assim nos instruiu o Senhor, meus amados. Não se precipite. Não se precipite. Muito menos desanime por ver Israel se rebelar contra você. Pode ser que você não tenha culpa, de verdade, porque Roboão talvez foi sábio em querer ser pacificador. Talvez Roboão foi sábio em querer juntar, mas mesmo assim, aqueles que estavam da sua própria família decidiram se rebelar contra ti. Mas em outro exemplo que eu quero falar nessa noite, que pode ser que Roboão errou mesmo. E Roboão colhe hoje a consequência do que semeou. Mas eu quero te dizer, por parte do Senhor, mesmo que Roboão errou, se verdadeiramente se arrepende e ouvir os conselhos de Semaias, um profeta, que é profeta, mesmo dentro daquilo que o Senhor permitiu, o Senhor poderá reverter aquilo que aos olhos dos homens é irreversível. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Então, ouça os conselhos de Semaias. Ouve os conselhos daquilo que hoje está a falar contigo. Em nome de Jesus. E certamente prosperareis. Feche os seus olhos. Pai amado, eu lhe agradeço por essa palavra, porque eu tenho convicção que o Senhor tem falado no corações de muito. Nós não podemos fugir, como muitos têm fugido, como Roboão tem fugido de Jerusalém, por causa dos seus erros, e assim da consequência daquilo que Roboão fez. Mas certamente o Senhor chama Roboão a voltar para Jerusalém, a assumir o seu assento. Porque certamente em Jerusalém está Semaias. E Semaias, desculpa meu Senhor, Semaias sempre terá uma palavra para falar com aquele que foi escolhido, mesmo que esse tenha errado. Que Roboão venha ser sensível e venha cair a ficha, venha abrir os seus olhos para ouvir o que o profeta Semaias tem falado com ele. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acredito que você entendeu aquilo que o Senhor tem falado para muitos aqui. Então, o Senhor pode reverter muitas situações. Não desanime e não foges tu
do propósito de Deus. Quando Deus te chamou para ser rei em Jerusalém. Assentar-se no teu assento de filho de Deus, de homens e mulheres cujo tem um propósito. Amém? Então, para todos aqueles que fugiram e querem voltar, eu quero abrir os portões da cidade de Jerusalém. Não tenha medo, o Senhor te protegerá se estás disposto a ouvir Semaias. Entra nesse ministério da Online World Church. Isso é a vontade de Deus. Como fazer parte desse ministério, dessa família abençoada? Pois é fácil, você está vendo o QR Code desse lado, você pode aproximar seu celular e ali faça seu cadastro. Se não puder, vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br e lá aperta a janela online e embaixo há um cadastro que lhe espera. Estarei lendo o cadastro seu, tá bom? E lhe receberemos com muito amor e muita alegria. Seja bem-vindo na nossa Jerusalém, nessa casa onde o Senhor está. Bem-vindo na UC. Um grande abraço para todos vocês e próximo sábado nós nos encontraremos.